Dias atrás eu fiz uma pequena maratona pelo podcast do Mano Brown. E o que eu ouvi só reforçou a minha opinião a respeito dele. Qual é essa opinião? Assista o vídeo. Meu amigo e minha amiga, se você acha que o mundo do hip hop, do rap, é só muita grana, muita mulherada e muita ostentação, você precisa ler esse livro aqui do 50 Cent. Minha História, Minha Verdade. É um livro que é muito forte, ele é muito descontraído e ele é muito intenso ao mesmo tempo, com o 50 Cent contando toda a vida dele, pesadíssima, dentro do universo do hip hop, tá? Muita droga, muita música, muito dinheiro, muitas histórias absurdas são relatadas aqui com uma incrível sinceridade. Esse livro pode ser adquirido com um desconto sensacional. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter o melhor desconto da internet, cara. Eu garanto. E é um livro incrível, que eu recomendo não apenas para quem gosta muito de hip hop e rap, como eu aqui, mas para quem quer conhecer os meandros dos bastidores do show business dentro de tudo que você pode imaginar. É um livro incrível e que eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, eu resolvi fazer uma pequena maratona pelo podcast do Mano Brown, o Mano a Mano, e eu tive uma sensação de que essa nova empreitada dele só reforçou a opinião que eu sempre tive a respeito do Mano Brown. E claro que antes de eu falar a respeito disso, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, essa banda incrível. Eu fiz essa pequena maratona pelo podcast e eu gostei bastante, mesmo discordando de muita coisa que o Mano Brown disse e principalmente muita coisa que os entrevistados ali disseram. Mas não tem problema, porque discordar faz parte do jogo. E isso só reforçou a minha opinião a respeito do Mano Brown. Primeiro que é o seguinte, vamos deixar claro aqui para todo mundo. Para mim, o Racionais MC é o meu grupo favorito, preferido na história do rap brasileiro e, quiçá, mundial. Quiçá é ótimo, né? Eu entrego a minha idade de 62 anos quando eu falo quiçá. E eu digo isso tanto pela música espetacular que eles fazem e fizeram, como por aquilo que eles representam. Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ. Esses quatro, eles são sobreviventes. Sobreviventes do inferno que é a periferia de São Paulo. Vamos falar português bem claro? Sobreviventes de um Brasil que extermina sistematicamente a sua população negra, preta, como você quiser chamar, há séculos. Ou você acha que foi por acaso que o Brasil foi um dos últimos países do planeta a abolir a escravatura? Não, não foi por acaso. O Mano Brown e os seus amigos, colegas de banda, amigos de banda, eles deram voz a milhões de pessoas que ainda conseguem sobreviver
num filme da vida real, em que o Estado é o maior vilão. É aquele que precisa manter o racismo estrutural a qualquer preço. E os Racionais, eles fizeram isso virando o mercado musical brasileiro de cabeça para baixo, sem fazer qualquer tipo de concessão artística. Isso deveria ser um exemplo nos dias de hoje. Mas a burrice generalizada parece ter colocado o trabalho dos Racionais numa espécie de névoa, sabe? Como se o trabalho dos Racionais fosse uma lembrança distante, meio apagada. A música dos Racionais, MCs, ela sempre jogou na nossa cara o que é viver o cotidiano de qualquer jovem negro, preto, você fala do jeito que você quiser, jovem negro na periferia, jovem que não consegue frear o sentimento de revolta pela luta cruel para sobreviver dentro de um estado que mata milhares de jovens todos os anos. É a realidade. Então, ouvir as canções do grupo é você ter uma mínima ideia do cotidiano emocional e social de quem vive na periferia, quem vive a exclusão racial que tem no Brasil, né? As pessoas, quando ouvem as canções dos Racionais, elas se sentiam e ainda se sentem representadas nessas canções. E antes que você venha com o papo de mas você tá falando isso de fora, não sei o que, bababá, negativo. Eu sei muito bem disso, porque eu trabalhei por muitos anos como dentista, em consultórios, em bairros da periferia de São Paulo, como Jardim Ângela, Sapopemba, e trabalhei também na cidade de Mauá, durante as décadas de 80 e 90. Então, eu não morei nessas localidades, você está entendendo? Mas eu presenciei o cotidiano de gente economicamente pouco privilegiada, mas gente maravilhosa em termos de caráter, em termos de formação humana. Tanto as pessoas que eram meus pacientes e de outras pessoas desses bairros, com as quais eu tive contato diário por muitos anos. Então eu posso dizer que eu sei o que eles viveram e que provavelmente eles ainda vivem, infelizmente. E o Mano Brown, ele foi inteligente o suficiente para, como mesmo ele disse uma vez, cara, ele chegou a admitir isso, ele foi inteligente o suficiente para blefar contra o sistema. E quando ele fala isso, é porque ele teve a postura dele, a postura pública dele, sendo um sujeito magrinho e que tinha o dinheiro contado para pegar o ônibus. E nessa época, ele peitou o sistema. Com o nome do grupo fazendo uma referência explícita ao lendário álbum do Tim Maia, né? Racional. O quarteto, ele fez o impensável aqui no Brasil, musicalmente falando. Eles fizeram música para sacudir o esqueleto com raiva. E o Mano Brown, ele se tornou uma figura muito influente na periferia,
e ficou famosa fora dela por um estilo pesado, sem sorrisos, sem concessões à mídia televisiva e radiofônica, com uma postura firme. O Mano Brown se apresentou, ou melhor, ele apresentou uma terceira via, para usar um termo muito comum hoje em dia, ele apresentou uma terceira via para quem se sentia derrotado pelo sistema. Era uma alternativa além da resignação em continuar sofrendo preconceito e racismo explícito, e era também uma alternativa para quem não queria se submeter a isso e que acabava caindo no mundo do crime. Essa era a terceira via que os Racionais apresentavam. E o Mano Brown era a prova de que era possível ter uma vida digna nesse país, vindo e vivendo na periferia, assim como faziam e ainda fazem milhões de pessoas dignas e honestas. O Mano Brown, ele não canta. Ele faz o que a gente chama de spoken poetry, né? Ou aquela poesia falada, que é uma forma de expressão mais próxima de você recitar exatamente uma poesia, só que de uma maneira furiosamente contida. E isso, nos discos, sempre produziu uma sensação quase hipnótica, né? Com aquelas letras longuíssimas, que trazem aquelas narrativas detalhadas, precisas, a respeito da situação da vida do jovem na periferia. E a identificação do público foi imediata, ainda é imediata, tamanha a riqueza de detalhes das situações retratadas nessas letras. Esse disco aqui, ó, Sobrevivendo no Inferno, por exemplo, é um clássico indiscutível. Ponto. As canções são incríveis, abordando inclusive temas muito incômodos para grande parte da população brasileira, né? Principalmente aquela que é pretensamente mais elitizada e que detesta tocar em assuntos como racismo, como exclusão social, como luta por direitos conduzidos por fios históricos. Ainda mais tudo isso vindo da periferia de uma metrópole como São Paulo, cara, na qual a realidade é muito diferente das avenidas paulistas, das ruas Oscar Freire da vida. Entendendo? Quem mora aqui sabe do que eu estou falando, né? E isso vale para todas as grandes capitais do país. Então, para surpresa de todo mundo, esse disco aqui ele vendeu quase 1 milhão de cópias. Inclusive, eu lembro bem da gritaria que surgiu quando a Unicamp colocou esse álbum aqui como leitura obrigatória, né? Dentro da sua grade pedagógica pro vestibular, né? Na categoria poesia. Mas bem que as letras desse disco aqui, cara, poderiam estar na categoria crônica, porque ela retrata aspectos da vida de pessoas que estavam e ainda estão à margem da sociedade. Inclusive, não foram poucos que clamaram que a formação dos estudantes do ensino médio estava sendo deturpada por letras que glorificavam o banditismo, algo que é um negócio tão absurdo quanto o próprio racismo embutido nessa afirmação absolutamente inacreditável.
O que essa parcela da sociedade não entendeu é que o Mano Brown e os Racionais, eles expunham nas canções que ainda era preciso lutar pela cidadania plena. Então a ideia foi até um livro foi publicado a respeito desse disco aqui, né? Inclusive fazendo alusão de como o disco ele funciona como se fosse um culto, né? Ele tem introdução, ele tem os cânticos de louvor, ele tem a leitura do Gênesis, ele tem a apresentação do pastor, tem os relatos das testemunhas, e aí tem um grande relato, aí tem a presença do diabo, e aí, enfim, tem a reflexão. O disco, ele funciona como um culto. Eu, sinceramente, eu nunca tinha parado para pensar no disco desse jeito. Aliás, qualquer álbum dos Racionais obriga a esse tipo de reflexão. Eu não tenho todos os discos do grupo. Eu tenho o Racionais MCs, né? Tenho o Sobrevivendo no Inferno, tenho o Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, né? E tenho também o Cores e Valores, tá? Então, qualquer disco desses aqui obriga a você ter uma reflexão. A gente não está diante de... Como é que eu vou dizer? A gente não está diante de discos em que os brancos contam a história dos povos negros. E a gente está diante, sim, de discos de uma narrativa da condição do negro contada por negros. Eu lembro também da indignação de muita gente quando o Mano Brown lançou esse disco aqui, ó, Bug Night, que é sensacional, que é um disco em que o Mano Brown ele saiu da zona de conforto pública dele para prestar uma homenagem à black music dos anos 70 e dos anos 80. E assim, não foram poucos aqueles que injustamente acusaram o Mano Brown de ter se vendido ao sistema, né? Por conta desse disco, e porque ele não morava mais na periferia, e porque agora ele dava risada, ele sorria. Negócio absurdo. Uma quantidade de asneiras, cara, enfileiradas assim, uma atrás da outra. E inclusive foi tudo isso que fez com que o Mano Brown se sentisse, na minha opinião, desencantado. Ele chegou a um nível de descrença na realidade que chega a ser triste, chega a ser comovente ao mesmo tempo. E você percebe isso no podcast. Eu não conheço o Mano Brown pessoalmente. Aliás, eu adoraria entrevistar o Mano Brown, ainda mais porque agora ele está com o podcast, então ele seria muito interessante abordar essa nova vertente dele, né? Mas eu tenho certeza absoluta que o Mano Brown hoje ele se sente internamente revoltado com o que aconteceu com a juventude no Brasil, sabe? A juventude hoje que está mais preocupada em ficar teclando nas redes sociais com os seus celularezinhos, né? Com as teclinhas ali, e implorar por graninha para os papais para poder comprar um celular melhor, sabe? Numa obsessão por aquilo que eu chamo de edredons emocionais bem quentinhos, sabe? Para satisfazer as suas necessidades de conforto. E curiosamente, depois que eu fiz essa mini maratona pelo podcast do Mano Brown, eu tive a forte sensação de que a gente nunca mais vai ter um disco do Racionais. Fiquei com essa sensação.
Porque eu acho que o Mano Brown ele não tem mais saco para aguentar patrulhamento, apedrejamento de todos os lados, você tá entendendo? No mundo em que a música perdeu importância para os likes, né? A música perdeu importância para esses plays mentirosos, né? Desses fã-clubes robozinhos, né? Esses cultos às subcelebridades, cara. Eu acho que o cara não tem mais saco para isso. A impressão que eu tenho é que o Mano Brown, ele aceitou a vitória da burrice. E ele vai tentar lutar contra ela de outras formas. Não mais com os Racionais. É a impressão que eu tenho. E se isso for verdade, isso é muito triste. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha impressão, a minha opinião a respeito do Mano Brown e dos Racionais MCs. Aqui nos comentários, dá a sua opinião. O que você pensa a respeito do Mano Brown e dos Racionais? Tá bom? E não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó. Belíssima. E também de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Até a próxima.